Que será que vai dar, hein? Corinthians e Bragantino em São Paulo. Eu acho que o Corinthians não aguenta o Bragantino. Acho que o Palmeiras vai ter dificuldade para jogar contra o Inter lá em Porto Alegre. O Santos vai pegar o Atlético Paranaense, o Santos daquele jeito. O Neymar e o Gabigol estão fora desse jogo, provavelmente voltem contra o Velo Clube. E eu quero pedir uma opinião para você. Eu estava vendo isso agora, não estava nem naquilo que a gente programou. Eu quero que você seja sincero e opine a esse respeito. Tem um vídeo que está circulando nas redes sociais. Esse vídeo é da torcida do Velo Clube, a torcida do Velo Clube, do Velo, que vai jogar contra o Santos na Vila agora no próximo fim de semana. A torcida do Velo Clube entra no CT, onde o time estava treinando, exigindo deles uma vitória contra o Santos, nem que tenha que quebrar o Neymar. Foi isso que os torcedores do Velo Clube falaram para os jogadores, pressionando o elenco para não cair de divisão e dizendo que nem que tenha que quebrar o Neymar. Então eu quero saber o que você acha disso. É um vídeo que está provocando, assim, infinitas reações, mas o que ninguém pode concordar, goste você ou não, é que alguém exija que para ficar na divisão tenha que quebrar um jogador. Seja o Neymar ou outro qualquer. Então a gente quer a sua opinião, ok? 14997450940. Falando em Campeonato Paulista, no Velo Clube, vamos dar um pulo lá no Alfredo de Castilho? Lá, daqui a pouquinho, rola uma entrevista coletiva. E detalhe, hein, Thaisa Barcelos? A Thaisa já está lá, dentro de instantes, né? Já tem um clima montado, etc. Essa é a última semana, né, Thaisa, do Norusca. Última semana, portanto. O Campeonato Brasileiro da Série D só começa em 5 de abril, vai até 13 de setembro. O Noroeste não tem chances mais de classificação. Agora é meio que não diria um fim de feira, mas é um momento em que as coisas vão ser alteradas, eu diria, Thaisa Barcelos. Seja bem-vinda. Pois é, Colim, obrigada, viu? Boa tarde para você, boa tarde novamente a todos que nos acompanham. A gente sabe que todos os resultados são decisivos quando a gente fala de Campeonato Paulista, né? Porque mexe da tabela de cima embaixo. Agora nós estamos falando da última rodada do Campeonato Paulista. E é a última mesmo para o Noroeste, porque a gente esperava um resultado diferente na partida anterior contra o Santos, podendo avançar para o G8, ou seja, entre os 8 primeiros classificados e chegar na segunda fase de mata-mata. Como isso não aconteceu, agora realmente é tudo ou nada e o Noroeste, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, depende só de si para se manter na Série A do Campeonato Paulista. E aí depende só de si? Sim, precisa ganhar, é importante ganhar sim, a maquininha tem que ir para cima, né? Tem que chiar forte aí. Só que vai estar de olho em outros resultados, até porque na tabela hoje o Norusca está ali acima, né, do Z2 e logo na sequência em cima vem o Primavera, então é briga total aí contra o rebaixamento. Existe essa expectativa do Norusca se manter tranquilo, né? Se vencer, tá tudo certo. Agora, se perder ou empatar neste domingo, às 8h30 da noite, contra o Primavera em Indaiatuba, aí a situação se complica, porque tem que ficar de olho no resultado de Santos e Velo Clube. Velo Clube que vai jogar lá em Santos contra o Santos, com um time que provavelmente vai ser dos melhores dos últimos tempos. Pelo menos essa é a expectativa lá do Peixe, na Baixada Santista, porque para o jogo de hoje do Santos contra o Atlético Paranaense, lá o que pode acontecer, né? O pessoal já falou que não vai levar os melhores jogadores, a gente pode dizer assim, vai levar um time reserva, um time mais tranquilo hoje para esse jogo que vai acontecer, justamente para levar os melhores, para levar mais força e mais foco para esse último jogo contra o Velo Clube, e é uma partida que interessa muito o Noroeste. Ficar de olho, todos os torcedores vão estar com um olho de peixe, um olho no peixe, o outro no gato. Colim, é exatamente essa a expectativa, esse é o clima. A ideia agora é se manter na elite do futebol paulista, então os jogadores estão chegando por aqui agora. Meu relógio 2h11, nós estamos exatamente no
ponto onde os jogadores vão chegando aí com os carros, vão se posicionando, eles já vão começar a se preparar, então você vai ver uma movimentação de carros dentro, enquanto eu falo aqui com vocês. E ao fundo ali, eu já estou vendo, perto da sala de imprensa, alguns jogadores que vão se movimentando também, a comissão técnica está se movimentando pelo lado de lá também, olha lá. Pessoal, é um clima assim, né? Dia de trabalho, mais um dia que vai ser pesado, que vai ser puxado, porque tem que ser assim, viu, Colim? Eles estão indo para a área ali onde tem um restaurante, um refeitório, onde o pessoal vai tomar um café reforçado, porque daqui a pouquinho, depois de conversar com a imprensa, eles vão fazer academia, aí vão a campo e vão treinar tudo que tem que treinar, Colim. Tem que levar o Norusca para a vitória, para depender somente de si do que ficar de olho nos outros, né? Aí é complicado, aí o torcedor já pega a bronca de novo, fica muito mais aflito nessa reta final. Aqui é a nossa torcida, portanto, essa é a expectativa. Aqui é onde os jogadores se reúnem, onde eu estou aqui no Centro Médico de Fisioterapia, ao lado aqui fica o vestiário deles também. Enfim, daqui a pouquinho é jogador para cá, jogador para lá, e a gente vai estar acompanhando essa coletiva de imprensa para conversar com o técnico Guilherme Alves, conversar com o ídolo Carlão também e saber como estão os corações aí nesse finalzinho. O meu coração tá igual o da maquininha, tá acelerado, tá querendo a vitória. Eu imagino que o seu também, Colim. Valeu, Thaisa. Aí amanhã a gente traz as repercussões dessa entrevista coletiva. Agora é hora de começar a pensar no futuro. Vai ter que, obviamente, resolver essa parada, a permanência no Campeonato Paulista. E eu acho que o Velo Clube já é uma tragédia, né? Uma tragédia para o Noroeste e para o Santos. O Velo Clube conseguiu um resultado positivo na Vila Belmiro, com a volta do Neymar e do Gabigol, que foram poupados desse jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Então esse é um ponto. O Noroeste deve permanecer na primeira divisão. Não sei se seria oportuno ainda tratar disso numa entrevista coletiva, né? Já que o foco total é o jogo contra o Primavera de Indaiatuba. Porém, a partir da semana que vem é hora de pensar no futuro. Como é que vai ser a programação? O Noroeste não tem chance de classificação. E o Campeonato Brasileiro, da Série D, só começa em 5 de abril e vai até 13 de setembro. Então, últimos momentos, né, do Esporte Clube Noroeste no Paulistão 2026. Vamos falar do Campeonato Brasileiro? São Paulo bem, hein? São Paulo calou minha boca. A minha e de muitos, né? Porque o Crespo conseguiu, deu uma fechada na casinha ali, bateu o Grêmio por 2-0, fora o baile, e foi assim. Vamos ver. Olá! No confronto de tricolores aqui no Morumbis, vitória do tricolor paulista, do São Paulo, por 2-0 sobre o Grêmio pelo Brasileirão. Um jogo quente, movimentado e com muitas chances para os donos da casa. O tricolor paulista abriu o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti de Lucas Moura. O goleiro Everton até acertou o canto, mas não conseguiu evitar. O placar poderia ter sido elástico ainda no primeiro tempo para o São Paulo, não fossem as oportunidades desperdiçadas. Na volta do intervalo, Wagner Leonardo segurou Caleri e tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida. Com um jogador a menos, o Grêmio não suportou a pressão do São Paulo, que seguiu no ataque, buscando ampliar o placar. Lucas Ramon deu passe para Caleri marcar o segundo gol. E pouco tempo depois, Gustavo Martins cometeu pênalti em Enzo Dias. Luciano foi para a cobrança, mas dessa vez o goleiro Everton defendeu. Agora o São Paulo volta as suas atenções para o Campeonato Paulista, onde no domingo enfrenta a Ponte Preta, jogando fora de casa em busca de uma vaga nas quartas de final da competição. Que coisa o São Paulo, hein? Esse lance aí, ó, o Everton... sabe aquele lance que você nunca imagina que vai acontecer? E ele quase pegou, hein? O Everton, bom goleiro, vai ajudar muito o time do Grêmio, o limitado time do Grêmio. E o São Paulo conseguiu se fechar na casinha, né? Você tá vendo que o Lucas voltou. O Lucas, em condições, é um baita jogador ainda. E detalhe, quiseram acabar com a carreira dele. Tá jogando fino da bola de novo, por quê? Porque tinha lesões, precisava se recuperar. O cara recuperado é cracaço. Joga muita bola, é acima da média. Caleri fazedor de gols, então, mérito do Crespo e do elenco. Para quem achava, e eu fui um deles, que o São Paulo entraria na pior fase de sua história, mérito total da comissão técnica e do elenco. Se fecharam e estão jogando bem.
Ou seja, está todo mundo, né, pelo menos ali, comissão técnica e elenco, estão blindados de toda a confusão fora de campo. Vem cá, por favor, nas demais partidas de ontem, o Bahia venceu 1-0 contra o Vasco e nas outras, tudo igual para Mirassol. Aliás, teve um lance no jogo do Mirassol. O jogador do Mirassol ele tinha que ficar fora do campeonato enquanto o outro, né, se recuperar. Negócio absurdo. Chapecoense e Curitiba, Atlético Mineiro e Remo, é hora de mais gols para você. Vamos ver. O Bahia venceu o Vasco fora de casa e assumiu a vice-liderança. Depois do escanteio, Luciano Juba chegou batendo de primeira e fez o gol da vitória do Bahia, 1-0. No interior de São Paulo, o Cruzeiro saiu na frente do Mirassol com Wanderson. O Mirassol foi o ataque e o goleiro Cássio fez 2 belas defesas, mas a bola de Natan Fogaça cruzou a linha, 1-1. Negueba pegou de primeira e virou para o Mirassol. Mas Caio Jorge, de pênalti, deu números finais ao jogo, 2-2. Em Chapecó, mais um jogo de 6 gols. A Chapecoense recebeu o Coritiba e perdia por 3-1 até a metade do segundo tempo. Eduardo Doma descontou para os donos da casa. E nos acréscimos, Rubens Tadeu garantiu o empate para a Chape. Final, 3-3. Muito bem, tá aí. Chuva de gols para você, um resumo de tudo aquilo que aconteceu na rodada de ontem. E aí, agora é hora de provocação, hein? O ontem você já viu, agora é hora do hoje. Palmeiras contra o Inter, lá em Porto Alegre. O que você acha? Atenção, torcida palmeirense, é pauleira. O Inter sempre é sempre muito complicado jogar lá. O Santos pega o Atlético Paranaense, Santos sem o Gabigol e sem o Neymar. Se bem que eles devem voltar agora contra o Velo Clube, mas já já eu falo disso. Corinthians e Bragantino jogam em São Paulo, capital. O que você acha que vai dar, JJ? 2-0 para Bragantino? eu acho que dá empate ou 1-0. Dá para escolher 2? Empate ou 1-0 para o Bragantino. É duro. Bragantino não é qualquer time, não. E o São Paulo? São Paulo é fogo de palha ou vai brigar por coisas grandes na competição? Eu quero ouvir você, tá? E também quero te alimentar com uma polêmica. Essa polêmica a respeito desse vídeo que está circulando nas redes sociais. Torcedores que não são torcedores, né? Isso é coisa de bandido. Isso é coisa de bandido. Eles invadem lá o treino do Velo Clube. Rio Claro está passando por um problema. A cidade de Rio Claro é um problema que está acontecendo na cidade de Rio Claro, hein? E aí os torcedores vão lá, invadem o CT, os caras estão treinando. Claro que está todo mundo revoltado, não quer que o time caia, etc. E o time pode cair. E aí os torcedores lá, eles dizem o seguinte, que os jogadores têm que ganhar, custe o que custar, inclusive se precisar, quebra o Neymar. Eu quero te ouvir, você que gosta ou não do Neymar. Nenhum jogador pode passar por esse tipo de coisa. O reloginho é para quê? Não pode falar? Não, então tá bom, então não falo. Tem mais um jogo hoje, justamente o que a gente vai acompanhar aqui na Record, na R7 e no Record Plus. A partir das 7 da noite tem um aquecimento do Clássico Carioca, Fluminense e Botafogo, lá no Maracanã. A bola rola às 7h30. Mais detalhes para você, a gente vai mostrar a partir de agora. Roda. O Fluminense tem um bom começo de ano. Apenas uma derrota e a conquista da Taça Guanabara. O técnico Luiz Ubeldia poupou os jogadores na última rodada do estadual, pensando no clássico contra o Botafogo. A medida que avanzamos en el calendario entramos en etapas más decisivas. Voy viendo qué jugadores tengo disponibles para la característica de partido. O Fluminense aposta no retrospecto recente no Maracanã e a sequência de 14 vitórias dentro do estádio. Já o Botafogo não tem um histórico tão regular este ano. Vem de 3 derrotas, uma delas para o tricolor carioca. Jogamos contra eles semana passada. Temos que evoluir algumas coisas, estamos evoluindo, né? Semana que a gente teve bastante tempo para trabalhar. Com certeza estaremos muito mais fortes do que no último jogo. A boa notícia é que o Botafogo pode ter reforços para a partida. Entre eles, o atacante Lucas Vidalba, maior investimento do clube em 2026, que foi regularizado. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado no Maracanã. Por mais que o Fluminense vive um bom momento, sob o comando do Zubeldia, quando joga no Maracanã é difícil de perder pontos, mas o Botafogo, apesar da derrota no jogo passado para o Grêmio, começou muito bem e o Danilo voando, né, um dos artilheiros aí do campeonato. Tudo bem, tá aí. Então hoje você vai acompanhar Fluminense e Botafogo. Agora se segura aí porque é hora da gente contar a história. Aqui a diferença é essa, a gente conta a história dos gols, tá? Vamos lá, vamos começar com quem? Sertãozinho e São Bento. 8ª derrota do Bentão em 9 jogos, pode rodar.
ripa, vamos, ripa no ritmo. Aí você está vendo a jogada pelo lado esquerdo do campo de ataque, vem o cruzamento e aí o Luqueta fez o único gol do jogo. Aliás, bonita jogada, hein? Você está vendo ali, cruzou na medida, hein? Luqueta entrou de chapa ali, fez o único gol do jogo. 1-0 placar final, São Bento tá na lanterna, tem 1 ponto em 9 jogos. E o Sertãozinho bem, tá no grupo, né? Tá brigando lá em cima, é o 5º colocado nesse momento. Juventus e Linense. O Linense foi até São Paulo, valente o Linense, hein? Enfrentou o Juventus e aí os donos da casa chegaram a estar na frente. Olha, ó, sai na frente o moleque travesso. 30 segundos de jogo. 30 segundos de jogo, quem fez o gol foi o Edinho. Juventus 1-0, quer ver? 30 segundos de jogo, olha lá, ó. 30 e... Foi 30 mesmo, tá vendo? 22, aí vem ali o cruzamento. Olha isso. Que coisa, hein? Menos de 30 segundos. 1-0. Aí o empate do Linense. Cruzamento lá do lado direito. E aí de cabeça, cuca legal do David. Empatou 1-1 em plena rua Javari, hein? Linense valente. Mais uma vez aí pra você. Vem o cruzamento, aliás, o cruzamento longo. E aí o David de cabeça. E esse gol agora, ó, do Elkin Munhoz. Ele vai pegar uma cacetada forte, hein? Se livrou ali da marcação, mas deu um canudo de canhota, coisa linda. Elkin Munhoz, 2-1 pro time do Juventus. Ali, ó, comemorou de joelhos no momento de fé. Mais uma vez para você, se livra do zagueiro, muito mais forte, cacetada de canhota. E aí teve um pênalti pro Juventus. Quer ver? Zagueirão, hein? Zagueirão vacilou, não adianta ficar bravo com o juiz, zagueirão. Você segurou ali, ó, o que vai. Ai, ai, ai. Ai, Paulinho. Ai, ai, ai. Ô, Paulinho, hein? E esses pulinhos ali, ó? E esses pulinhos, Paulinho? Que coisa ridícula. E aí o Linense, não tem nada a ver com isso, aproveitou, o goleiro pipocou, ó. O goleiro falou, o quê? Eu vou sair, esse homem vem com tudo. Vinícius Alves decretou ali o empate. Juventus 2, olha isso, chegou voando. O goleiro enraizado. Muito bem, final de jogo, 2-2, apito final, Linense se mantém na 10ª colocação, fora do G8. O Juventus está na 6ª posição. Vamos mais? Vamos que vamos. Inter, o Ituano e Inter de Limeira. O Ituano tá bem, hein? Tá lá em cima e agora disparou na liderança. Gols do Ituano gols de Ituano e Inter, para você acompanhar. Inter de Limeira no campo de quem que segura esse homem, pelo amor de Deus? Lucas Bochecha fez Inter 1-0. Rapaz, ninguém parou o Bochecha. 1-0 para Inter de Limeira. E aí vem o gol de empate, Neto Berola, o interminável Neto Berola. Jogada dentro da área, Ituano sempre presente, né? Na área do adversário. O zagueiro toma, mas não toma. E aí o Neto Berola aproveita, a bola fica viva. Neto Berola é fazedor de gols, hein? Interminável Neto Berola. Que bom para o Ituano. 1-1. E aí agora a gente vê o 2-1, né? O Juventus vai virar. Juventus, tô maluco? O Ituano vai virar pra cima do adversário. Ai, que pichotada! Coisa feia, zagueirada. Ai, 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 Zé Carlos aproveitou a falha bizonha ali dos zagueiros. Um corta, dá na cara do outro. A bola volta, é um passe. E detalhe, hein? Detalhe, o jogador do Ituano estava impedido. Só que a bola vem do zagueiro do adversário. Ou seja, placar final 2-1, venceu o Ituano. Ituano nesse momento é o líder, com 3 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. A Inter de Limeira está na 13ª colocação e a Inter, que inclusive já foi campeã paulista da Série A1. Vamos falar com o Stefanello. Stefanello, meia que joga bem, manda bem o Stefanello, hein? É meia do Ituano, ele fala a respeito de tudo que aconteceu. Vai. Sobre a preparação, a gente vem se preparando sempre, dando o melhor no treino, se dedicando ao máximo e quando o professor Mazola precisar da gente, a gente está pronto para estar ajudando a equipe. E, sobre o gol, quase gol, né? Foi por um detalhe e para minha atuação ia coroar muito bem aquele gol, mas continuar trabalhando, continuar seguindo firme para continuar conquistando espaço e, se Deus quiser, fazer um grande jogo na próxima partida. Com certeza eu saio muito feliz, primeiramente pela gente ter saído com a vitória, isso é o mais importante para a sequência do campeonato. E sobre a atuação, sobre a bola ter passado nos meus pés, isso é fruto do trabalho, de tudo que a gente vem aplicando nos jogos, tudo que a gente vem colocando em prática nos jogos e graças a Deus deu sorte hoje, a gente conseguiu sair com os 3 pontos. Muito bom jogador, hein? Agora a Série A3, tudo igual para a Bandeirante 15 de Jaú, lá em Birigui. Tem alguns lances para a gente mostrar? Ó. Pênalti para o 15 de Jaú, o Mariano.
A bola lançada lá do campo de defesa, o Mariano faz o tapa, entra na área, opa, tomou o trançapé ali, ó. Pênalti para o Galo da Comarca. Foi um trançapé, mas não tem... Indiscutível. O zagueiro esquisito. Jogada esquisita, hein, zagueirão? E aí o Mariano. O Mariano foi, ele, a bola, o goleiro e o gol. Mas muita graça também, viu? Eu não sei o que é melhor. Fazer essa graça e, né, e fazer isso aí, ou aquele que fecha os olhos e dá no meio. O que você acha, Mito? É melhor o que fecha os olhos e dá no meio? Olha lá. Dá pisadinha, né? O que aconteceu? Aí, ó. O goleiro pegou. O jogo ficou no 0-0. Destaque para o goleiro Diego, viu? Goleiro Diego Washington, ele recebeu o troféu de melhor jogador da partida. Sabe quem é o Diego? É o maior goleiro do mundo. Ele tem 2,8 metros e, de novo, ele voltou, né, para o 15 de Jaú. Ele estava no 15, foi para o Japão, agora voltou, pegou muito e foi eleito o melhor da partida. O 15 segue na vice-liderança e o Bandeirante é o lanterna da Série A3. Vamos falar agora do MAC. MAC foi até Rio Preto, empate, né? Um jogo bom, né? Teve um pênalti perdido também, foi contra o Rio Preto, lá em São José do Rio Preto. Vamos ver? Olha o que aconteceu ali. O goleirão sai errado, né? Sai de maneira equivocada. O jogador do MAC não domina. E aí, o Rio Preto sai na frente. Vinícius Oliveira. O goleirão do MAC saiu errado. O jogador... Como é que não domina aquela bola, hein, jogador? Coisa feia. E aí o Rio Preto faz 1-0. E aí o Douglas vai fazer um gol contra, quer ver? O MAC faz a jogada ali toda pelo lado direito. Ai, zagueirão. Ele não se entendeu ali com o zagueiro. Ninguém falou, minha! Não, ninguém falou. O goleiro também podia ter falado, né, goleirão? Olha lá, ele estica, olha lá, colocou pra dentro, parece centroavante. 1-1. E aí vai ter um pênalti pro MAC. O que aconteceu aí, jogador? Isso aí foi pênalti? Esquisito, não sei não, hein? Aí o João Lucas, MAC podia ter saído com a vitória, hein, João Lucas? João Lucas foi pra bola, bateu de canhota e aí o goleirão defendeu e no rebote a zaga rechaçou. O MAC segue em terceiro e o Rio Preto é o 9º na tabela de classificação. Vamos falar agora do Desportivo. Desportivo, eita, também teve pênalti, né? Pro DB lá em Jundiaí. E aí o que aconteceu? Bom, a gente vai mostrar. Aí, ó. Cobrança do jogador do Desportivo Brasil. É muita graça. Deu na mão do goleiro. Tudo bem, o campo estava pesado, mas, sabe, muita paradinha, muito negocinho. Olha lá. Olha lá. Aí, teve um pênalti que entrou, né? O Edu Capelari fez Paulista 1-0. É, você vê o que é o negócio? Não faz graça, turma. Deixa, né? Deixa pro Ronaldinho Gaúcho, né? E aí tem mais gol, ó. Tem o Mikael, o Desportivo empatou 1-1. Desportivo empatou 1-1. E aí o William Monteiro faz Paulista 2-1. Você vê que a bola fica viva ali. Campo pesado, hein? Campo pesado, pesado, pesado. Vamos falar do Vossen agora, Série A4. Barretos e Vossen. Teve pênalti também na partida do Vossen contra quem? Contra o Barretos, né? Dessa vez a bola entrou, mas nem assim o time da nossa região saiu com a vitória. Vamos ver? Ali, ó, pênalti. Juizão em cima do lance. Pênalti pro Vossen. O Richard bateu bem. Fez Vossen 1-0. Batida de segurança, né? Bateu bem. Ah lá, ele, a bola, o goleiro e o gol. Goleiro de um lado, bola do outro, né? Pra sair no retrato. E aí o Lucas Honório. Lucas Honório bateu, será que foi contra? Não, não foi contra não. O Lucas Honório aproveitou ali o rebote do goleiro, quer ver? O chute vem da esquerda, o goleiro, não chegou a tocar nela não, né? Mas ali foi muito bem. E aí vai ter o gol do Wendel. O que foi? Um pênalti? Pênalti. Aí o Wendel, bateu bem, bateu muito bem. Aí o Vossen, portanto, perdendo a invencibilidade lá em Barretos. O Vossen é o 11º colocado, o Barretos é o 4º na tabela da classificação, ok? Superliga, agora é hora de ir para as quadras. Maratona de resultados, né? Pacotão do meio de semana. Sessão de fotos para a vitória do SESI Vôlei Bauru e derrota do Renasce. Lamentavelmente o Renasce, né, não consegue engrenar na Superliga Feminina. Vamos dar uma olhada? 3-0 para o SESI Vôlei Bauru contra o Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Parciais de 29-27, 25-23 e 25-21. O SESI é o 5º colocado e luta para entrar no G4, né, da classificação. 3-0 para o Praia Clube contra o Renasce lá em Uberlândia. Parciais de 25-21, 25-13 e 25-17. O Renasce é o último colocado da Superliga. 17 jogos, 17 derrotas, infelizmente. Vamos de participações? Vamos? Então vamos ver aquilo que o povo está dizendo para nós. Chegou mensagem Maicon pra você. Machado
Mostra lá, mostra o Maicon. Enche a tela, isso. Enchendo a tela para nós, boa. O grande Maicon está trocando essa ideia com a gente. E o Maicon está dizendo o seguinte. Boa tarde, Colim. Ontem o São Paulo, o que o São Paulo fez? São Paulo bem. São Paulo bem. São Paulo jogou muita bola. Pode ser que melhore, né? É possível que melhore durante a competição. Não sei se melhora, mas enfim. Acho que o Bragantino ganha do Corinthians e o Santos perde para o Atlético Paranaense. Tá aí o Maicon Machado, aqui da cidade de Bauru. Anderson de Itararé. Boa tarde, Colim. Hoje tem peixão. Acho que o resultado será 1-0 para o Santos. Tá aí, o santista Anderson, lá da cidade de Itararé. Arnaldo de Sorocaba, tarde. Abraços a todos da Record. Fique tranquilo. São Paulo e Cavalo Paraguai. Lógico que dá Palmeiras hoje. Tá aí o palmeirense Arnaldo, direto de Sorocaba. Alessandro de Agudos, fala, Lê. Boa tarde, Colim. Errei meu palpite, hein? 3-1 São Paulo, mas ainda assim, meu tricolor ganhou 2-0. Você acertou nos gols de diferença, viu, Alessandro? 2 gols de diferença, tá certo. Giane, lá de Botucatu. Oi, Colinho, oi. Eu boto fé no Verdão, hein? Mesmo com dificuldade, vamos ganhar novamente hoje. Ótima tarde para vocês. Estamos juntos todos os dias. Vai, Palmeiras. Valeu, Gi. Giane, direto de Botucatu. Vando de Guaiçara. Boa tarde, Colim. Estou ligado no Esporte Record. Quero pedir para mandar um abraço para minha madrinha Benedita. Ô, dona Benedita. Beijão para a senhora, querida. Ela é sua fã. Poxa vida, que legal. E não perde um programa. Obrigado, Vando. Beijão, dona Benedita. Francisco Pinheiro, lá de Botucatu. Boa tarde, Colim. Tudo bem? Tudo bem. Meu tricolor venceu de novo. Deixamos os secadores de boca aberta. Vai, São Paulo. Tá aí o Chico Pinheiro, lá de Botucatu. São Paulino de 4 costados. Dirceu de Bauru. Boa tarde, Colim. Para mim, ele pisou errado, por isso caiu. Tá aí. Tá aí o Dirceu. Parceiraço aqui de Bauru. Valeu, Dirceu. Chacal, meu brother, ô Chacal, você tava sumido, hein? Chacal de Bauru. Boa tarde, Colim. Segue o líder. Segura o trio de ataque. Abraço, tá aí. São Paulino Chacal. Zeca de Quatá. Boa tarde, Colinho. O Palmeiras vai vencer hoje por 1-0. Eu acho que é difícil, mas eu acho que o Palmeiras tem condições. Claudenice, grande Claudenice, ela chegou. Essa é a Clau. Boa tarde, Colinho. O Neymar tem que aposentar, ele não quer mais jogar, não tem mais pique. Abraços. Ademir Pereira de Bauru. Boa tarde, Colinho. No domingo, meu Peixão vai se classificar para as oitavas do Paulistão. Ademir Pereira de Bauru. Valeu, Ademir. Henrique de Lins. Boa tarde, Colim. Gosto quando você dá palpites contra o Corinthians. 99% das vezes o Corinthians ganha. Henrique, eu não, de fato, né, a minha capacidade de secar o Corinthians não tá legal. Valeu, Henrique. Corintiano de 4 costados. Obrigado. Márcio lá de Guaiçara. Boa tarde. Manda um alô para a Cléo de Guaiçara. Ô, Cléo, beijão pra você, querida. São Paulino, para o Cléo. Ô, Cléo, abraço pra você. Eu achei que era a Cléo. Ô, Cléo, então, abraço pra você. Tá feliz da vida com a vitória de ontem, mas é só fogo de palha. Será, Marcião? Dando uma cornetada aí no nosso glorioso São Paulo. Tchau, pessoal. Até sempre.